Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre as influências culturais no Brasil. A cultura brasileira é muito rica e diversificada. As primeiras influências que nós tivemos foram dos povos indígenas, portugueses e africanos. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Muitas tradições indígenas, elas foram mantidas pelo povo brasileiro. Vários alimentos que nós comemos, eles são de origem indígena. Vocês conhecem algum? Vamos ver. Temos o milho, a mandioca e o peixe. Esses são exemplos de alimentos trazidos da cultura indígena. Os índios também deixaram muitas brincadeiras, como o cabo de guerra, brincadeira de roda, a peteca. Todas essas coisas são da cultura indígena. Muitos dos nossos costumes também fazem parte dessa rotina, como tomar banho e descansar na rede. Os índios também estão presentes na nossa arte. A cerâmica e as cestarias são exemplos artísticos da cultura indígena. E, finalmente, várias palavras que hoje nós falamos, como abacaxi, curitiba, urubu, capim, açaí, amendoim, tatu, Ipanema e muitas outras palavras, que fazem parte da cultura indígena e é utilizada até os dias de hoje. Já os portugueses foram responsáveis por colonizar o Brasil. E o que é isso? É ocupar novos territórios. Uma colonização pode ter como objetivo a habitação ou a exploração de recursos, como ouro, carvão. As maiores heranças portuguesas que nós temos hoje é a língua portuguesa, que nós conhecemos, e a religião católica, que é muito presente no nosso país. Portugal também foi responsável por alguns costumes dos brasileiros. As maiores festas populares do Brasil que nós conhecemos, como o Carnaval e a Festa Junina, são da cultura portuguesa. E algumas histórias e personagens folclóricos também, como o bicho-papão, que vocês conhecem, o lobisomem e a cuca, fazem parte da cultura portuguesa e que está presente no nosso dia a dia. Uma culinária muito rica e saborosa também tem o povo português, como o bacalhau e o cozido. Também temos o quindim, um doce delicioso, e o sonho, dentre outros alimentos também bastante conhecidos da cultura portuguesa. Além dos alimentos, nós temos algumas canções infantis, como Ciranda, Cirandinha, O Cravo e a Rosa. Já os povos africanos também deixaram seu legado na nossa cultura. Eles foram trazidos da África à força como escravos em navios negreiros. Os portugueses, eles precisavam da força bruta para trabalhar e usaram o povo africano para fazer esse trabalho.
A sua cultura e alegria podem ser vistas em todo o Brasil. Como na música, o samba, o maxixe, o axé, maracatu, congada, todas essas danças e instrumentos foram trazidos pela cultura africana. A capoeira, ela também surgiu como um grito de liberdade durante os anos pelo povo africano. Assim que chegaram no Brasil, os africanos eles foram obrigados a seguir o catolicismo, a religião que era imposta por Portugal. Porém, os africanos eles conseguiram ainda preservar um pouquinho das suas tradições religiosas, relacionadas aos seus orixás, como o sincretismo e o afrocristão. A religião Umbanda também e o Candomblé, trazidos pelos povos africanos, ainda permanecem. Na culinária, os povos africanos trouxeram muitos temperos saborosos, como a famosa feijoada, que foi criada pelos escravos e que hoje é muito comum nas nossas mesas, principalmente em algumas confraternizações. E, finalmente, muitas palavras que nós usamos também fazem parte da cultura africana, como babá, caçula, cafuné, farofa, fofoca, mingau, mochila, moleque, neném, samba e muitas outras palavras trazidas pelos africanos que nós utilizamos até hoje.